Lisboa-Madrid num saltinho ou escapadinha é possível, mas até agora, de transportes, o avião a única forma direta de lá chegar. As coisas podem mudar. São mais de 600 quilómetros que poderão vir a fazer-se também de comboio a partir de 2030. A decisão surge depois de um acordo entre a Comissão Europeia e os governos de Portugal e Espanha. As capitais passarão a estar ligadas de forma direta num projeto que avança por etapas. A conclusão das obras na nova linha de alta velocidade entre Évora e Caia até 2026 e a entrada em operação do troço Placência-Talaiuela até 2028. Um projeto que prevê ainda a construção da terceira travessia sobre o Tejo. Quanto a tempos de viagem, até 2030 a estimativa aponta para 5 horas. Em 2034, já com o TGV, o percurso encurta para 3 horas. De apoios europeus, Portugal deve receber 235 milhões de euros, Espanha 750. Os governos dos dois países dizem ainda que vão estudar e calcular custos e benefícios de passarem da bitola ibérica para a bitola europeia até 2027. Algo que só avança se for viável. Uma das ideias do projeto, e que conta com aplausos de Bruxelas, é a redução, a médio prazo, das mais de 40 ligações aéreas diárias entre as duas capitais. Já era notícia em dezembro de 1990. Deveria ter saído do papel há 35 anos. Este plano sempre encontrou travões e a verdade é que nunca ficou decidido. Agora, o Ministério das Infraestruturas anunciou uma nova data. Deverá estar concluído durante os próximos 5 anos. Será uma viagem direta e terá a duração de 5 horas. Ainda assim, 4 anos depois, também vai ser possível fazer o mesmo percurso em apenas 3, uma vez que o plano inclui a criação de uma linha de alta velocidade. Sairá de Lisboa, fará a ligação até Évora e segue até Madrid. Este será o percurso e irá ser feito em 4 fases diferentes. Mas, neste momento, o país não tem um único quilómetro preparado para estes comboios poderem circular. A construção da linha ferroviária foi discutida esta quarta-feira no Negócios da Semana, na SIC Notícias. Surpreende que o governo atual do PSD e o Ministro das Infraestruturas tenham comprado esta teoria, esta filosofia e mantenham a bitola ibérica, sabendo que são os únicos na Europa a fazê-lo. As especificações não é só a bitola, não é só o RTMS, são também as pendentes, que têm de ser inferiores a 1,2 para o futuro serviço de mercadorias. Mas se dizem que aquilo é exclusivo de passageiros, já estão a fugir às especificações. Portanto, estão a fugir ao financiamento. Mas e a outra maneira que o governo português está a fazer tudo ao contrário do que a Europa quer, este governo continuando o governo anterior. Não direi que está a fazer tudo, mas está a fazer quase tudo, sim. De acordo com o governo, a ideia é representar uma alternativa para os passageiros dos mais de 40 voos diários entre as duas cidades. Permite ainda a utilização de um meio de transporte com uma menor pegada carbónica. Neste momento, a viagem de avião tem a duração de sensivelmente 1 hora. Já de carro, poderá mesmo ultrapassar as 6. Boa noite. O Orçamento de Estado do ano que vem prevê uma multiplicação por 10, sublinho, por 10 vezes, do valor a pagar pelos contribuintes em parcerias público-privadas ferroviárias. Esta despesa vai aumentar de 23 para 230 milhões de euros por causa do pagamento anual ao consórcio vencedor do primeiro troço de alta velocidade Porto-Oiã, liderado pela Mota-Engil. Na entrevista exclusiva à SIC Notícias, o Ministro das Finanças confirmou que no mapa plurianual, com estas responsabilidades, apesar de só lá estarem 230 milhões de euros por ano em cada um dos próximos anos, à medida que forem assinados novos contratos, o mapa vai ser revisto e a despesa vai subir em flecha. Isto significa que, com a assinatura dos contratos para os troços Oiã-Soura, Soura-Carregado, Carregado ao aeroporto de Navente de Canha, uma nova travessia ferroviária no Tejo em Lisboa e ainda a ligação Porto Vigo, as responsabilidades vão multiplicar
por mais de 5 vezes e ultrapassar largamente os 1.000 milhões de euros por ano a cargo do contribuinte. Lembramos que estes pagamentos anuais das PPP da ferrovia se vão somar aos pagamentos das PPP rodoviárias e da saúde, que estão em vigor, e lembramos também que o valor base dos concursos de alta velocidade será pago em 30 anos com a respectiva correção financeira, isto é, multiplica por 4 o valor base dos concursos. A alta velocidade ferroviária em Portugal, que está a ser construída em bitola ibérica do século XIX, a mesma do século XIX, e é só para passageiros, excluindo transporte de mercadorias, vai assim custar bem mais de 20 mil milhões de euros aos portugueses durante os contratos. Quando em Espanha a rede de alta velocidade foi paga, na maior parte, por fundos europeus, dinheiro a fundo perdido. Acresce que a Espanha acaba de anunciar a extensão da alta velocidade ferroviária em bitola europeia até junto da fronteira portuguesa, enquanto o Governo de Lisboa se remete ao silêncio sobre este assunto. Neste dossiê escaldante, o adjetivo é meu, que praticamente ninguém na vida política nacional quer discutir, importa perguntar que sentido faz sobrecarregar as próximas gerações com uma carga financeira tão pesada e com benefícios tão limitados. Importa perguntar por que está o Governo tão apressado a querer mudar a lei do enquadramento do Tribunal de Contas para retirar a obrigatoriedade de visto prévio a estas obras. E que estranha razão leva o consórcio liderado pela Mota em Gil a querer mudar o próprio traçado do primeiro troço, mudando a obra da Estação de Gaia e a localização da linha contra o que está na base do concurso. É legítimo perguntar se será para aumentar a despesa reclamando obras a mais no futuro ou será para diminuir os custos. E por que é que o Governo não impede já esta alteração que, estranho conluio, estará por detrás do silêncio dos governantes deste setor em relação a este ponto em concreto? E os partidos políticos, desde o Chega ao PCP e ao Bloco de Esquerda, passando pelos liberais e pelo PSD e PS, por que é que estão absolutamente em silêncio sobre este assunto de alto interesse nacional? Nós aqui não guardamos silêncio sobre dossiês incómodos, bem pelo contrário. Convidados para a conversa e para o debate nos estúdios da SIC em Paços de Arcos, Henrique Neto, empresário, investidor, foi deputado e candidato à presidência da República. Subscreveu o Manifesto de Portugal transformado numa ilha ferroviária. Fernando Santos e Silva, engenheiro do Instituto Superior Técnico, foi responsável do Metro de Lisboa, especialista em sistemas de transportes, também subscritor do mesmo manifesto. E nos estúdios da SIC em Matosinhos, Paulo Moraes, presidente da Associação Frente Cívica, autor de livros sobre o combate à corrupção, foi também candidato à presidência da República. Meus senhores, obrigado a todos pela vossa disponibilidade. Vou começar por si, Henrique Neto. O orçamento só tem aquilo que é a responsabilidade dos contribuintes para o primeiro troço. Pelas minhas contas por alto, multipliquei pelo número de anos e por aquilo que é correção financeira e chega a mais de 20 mil milhões de euros. Porquê é que o Governo e as oposições não discutem este assunto assim abertamente com os números sobre a mesa e ninguém faz a projeção financeira a longo prazo, nem o impacto que tem para os contribuintes quando estiverem os vários contratos assinados? Sabe, a história da ferrovia portuguesa nos últimos 10 anos é uma segunda tragédia, não marítima, mas neste caso uma tragédia ferroviária. Porque não é apenas a questão dos custos e da incompetência de quem dirige as obras ferroviárias. Repare, estão em construção 3 linhas, a Beira Alta, do Oeste e do Poceirão ao Caia, e também o Metro de Lisboa, e todas estas obras têm atrasos de anos e custos adicionais que ninguém sabe quais são. Portanto, fazendo a extrapolação para a linha ferroviária do Porto-Lisboa, vai acontecer o mesmo. E vai acontecer porque a empresa serão IP derrapagens, não mas eu tem estou a a falar daquilo que competência, já fica previsto mesmo contratualmente e não orçamentalmente. tem competência nem para prever, nem para dirigir uma obra desta grandeza.
Mas eu gostaria de lhe chamar a atenção, principalmente, para a questão da ligação da ferrovia portuguesa à Europa, porque é absolutamente essencial. A justificação do investimento na ferrovia portuguesa e na alta velocidade é principalmente, a meu ver, para poder ligar-nos à Europa, o que não é possível com a bitola ibérica, escolhida pelo governo anterior do ex-ministro António Costa e perseguida por este governo através do ministro das Infraestruturas. E nós que temos lutado há anos para que nos expliquem as razões da bitola ibérica, a única explicação que existiu foi-me dada pelo anterior ministro Pedro Nuno Santos. Me convidou para discutir comigo isto e ele deu-me 3 razões para a vitória ibérica. Eu gostaria de las ler. Força. Primeira razão, afastar as abordagens desenfreadas que são sempre possíveis no contexto da liberalização. Portanto, a bitola ibérica é para evitar a liberalização. Que é tudo o que a Espanha quis e fez e os outros países, França e Itália. E todos os países do leste europeu. Mas a Espanha não apenas não se preocupou com a liberalização, como convidou empresas francesas e italianas a concorrerem em Espanha e estão a concorrer em Espanha com benefícios. A segunda razão, citando Pedro Nuno Santos. A segunda razão era parte da concorrência é afastada à partida por haver uma proteção natural à bitola ibérica. Isso é para proteger a CP. Claro, como é evidente. Então isso ainda são resquícios do tempo da geringonça em que o governo socialista do início da geringonça. Os apoiantes Aliás, do governo. as 3 são todas, podemos dizer, da filosofia do PC e do Bloco de Esquerda. Terceira razão. Terceira razão. O que faz sentido, e esta é grave, o que faz sentido é ampliar a estratégia que temos em desenvolvimento, pelo governo, claro, e ver se podemos tornar mais eficientes as ligações internacionais em parceria com a Renfe. Ou seja, é dizer preto no branco. Entregar-se aos espanhóis. Entregar aos espanhóis, no fundo, a exportação das nossas mercadorias para a Europa. Então, mas o governo atual, cujo primeiro-ministro já foi primeiro-ministro do governo anterior desde 2024, porquê é que não mudou isso tudo? Mas repare... E foi a correr subscrever o lançamento do primeiro concurso. Que o Pedro Nuno Santos dissesse isto é absurdo, mas é o Pedro Nuno Santos. Agora que um governo do PSD aceite levar à prática isto, que é claramente da filosofia política do PCP e do Bloco de Esquerda, não surpreende com o Pedro Nuno Santos, mas surpreende que o governo atual do PSD e o ministro das Infraestruturas tenham comprado esta teoria, esta filosofia e mantenham a bitola ibérica, sabendo que são os únicos na Europa a fazê-lo, só para passageiros, excluindo as mercadorias. Sabendo que perdem o apoio financeiro da União Europeia. Aliás, a União Europeia pediu esclarecimentos das razões, e presumo que não vão dar estas razões à União Europeia, seria absurdo. A União Europeia pede as razões, deu um prazo e o Governo ainda não respondeu. E o prazo já acabou ou não? Não, ainda não acabou. E até quando? Era um ano, não era? Eles estão em negociações, só que é na fase de secretismo. Pois. Ok. Portanto, bom, sem data para responder. Certo. Mas repare... Mas para terminar só esta primeira ronda, mas porquê é que o próprio partido Chega, que está sempre a lutar contra... Dizem que estão a lutar contra sobrecustos e dinheiro que depois é mal gasto, porquê é que não dizem nada? Nada. Repare, em relação ao aeroporto, ainda ao menos foi feito um estudo independente. Neste em relação caso, a isto, não foi feito estudo nenhum. Mas isto nunca foi discutido na Assembleia da República, como deveria ser, aliás, por lei. Porquê é que o regime não quer discutir este dossiê que representa mais de 20 mil milhões de euros
e que as próximas Eu não gerações sei, vão pagar... isto é tão absurdo, é uma tragédia tão importante, porque as exportações portuguesas são para a Europa, são quase 3/4 partes de todas as nossas exportações. Todos sabemos que a política europeia é de privilegiar o transporte ferroviário e complicar o transporte rodoviário, por razões ambientais, de custo, etc. Portanto, nós vamos ter, no futuro, enormes dificuldades e custos acrescidos para fazer as exportações portuguesas por rodovia, e o governo português, ou os governos portugueses, mas este em particular, impedem que tenhamos uma ferrovia que possa exportar os nossos produtos para a Europa. Resposta em 10 segundos. Com mais de 20 mil milhões de euros de responsabilidades a pagar, que ficam fora do balanço só durante o ano, é que vamos pagando 1.000 milhões de cada vez, ou mais, ou até um bocado mais. Mas se houver um sobressalto nos mercados financeiros internacionais... Ouça, sabe o que eu lhe digo? É a repetição de uma história de... Sabe o que é que eu lhe digo sobre isso? Crise financeira José brutal. Sócrates volta, estás perdoado. Ok, foi muito explícito. José Fernando Silva. Sim. Não lhe faço a pergunta tanto do ponto de vista político, mas mais técnico. Com tanta gente, incluindo o senhor que subscreveu este manifesto e muitos outros especialistas de sistemas de transportes e de engenharia, porquê é que o governo anterior e este não vos dão ouvidos? O que é que estará por detrás? Pois, obrigado por fazer a pergunta assim, porque eu realmente vou responder como técnico. Não tenho competências do ponto de vista económico ou financeiro. Mas tem a sua opinião de cidadão. Tenho a minha opinião. E como no Metropolitano ainda fiz alguns trabalhos relacionados com investimentos, houve um ano em que vim a saber que colegas tinham feito, da privada, tinham feito um caderno de encargos semelhante, quer dizer, da mesma categoria, do mesmo tipo, daquilo que eu tinha feito no Metropolitano durante 2 meses, e recebendo, portanto, o ordenado. E nessa altura eu ganhava 750 contos, que já era um belo ordenado, mas esse trabalho do caderno de encargos feito por subcontratação foram 60 mil. Portanto, eu, na minha pequenez, faço uma extrapolação e acho que as PPPs é esse negócio. Já houve a experiência nos Estados Unidos... Dar negócio a amigos. Já houve essa experiência na Inglaterra. E, de facto, houve uma companhia de metropolitanos que, pura e simplesmente, faliu. Nem sequer chegou ao fim da PPP. Temos cá a experiência da Ponte Vasco da Gama, que os meus colegas da altura e da especialidade faziam a obra em administração direta por 500 milhões e ela ficou por 900 milhões. 900 mais a correção financeira. Vamos pagar 2 ou 3 mil milhões. Essa coisa toda. Portanto, quando se fazem investimentos de obras públicas, e nós fizemos algum no Metropolitano, eu fazia a integração das disciplinas ferroviárias na obra de construção civil. E quando se fazem esses trabalhos, tem de se fazer um controle periódico, que pode ser semanal, mas também pode ser mensal. E alguém com o projeto vai vendo o que é que se está a cumprir. Na Beira Alta, como falou, no Oeste, e espero que não aconteça o mesmo na linha de alta velocidade, se não se faz esse controle por técnicos, mas têm de ser técnicos de várias disciplinas. E a informação que me vem da própria IP é que não há recursos humanos. Portanto, as pessoas reformam-se. Ninguém vai fazer então o controle daquilo que estiver a ser executado em PPP pelos Eu gostaria muito de estar enganado. Do ponto de vista técnico. Foi bem claro, mas ainda as questões financeiras e como cidadão, não, sabendo que não é especialista, mas as contas que eu fiz por alto, quando há uma base de 1,7 mil milhões de euros da base, mas que depois, com os pagamentos e correção financeira, vai a quase 5 mil milhões de euros cada troço, multiplicado por 5, são mais de 20, são 25 mil milhões de euros. Isso só se pode combater se houver um corpo técnico, e eu não estou a dizer mal, dos meus colegas da IP ou de outras entidades, porque efetivamente não há recursos humanos para fazer uma equipa interdisciplinar. Mas se calhar não há porque não se quer que haja. Se calhar. Portanto, se me pergunta qual é a alternativa às PPP, pois seria o respeito escrupuloso da normalização e da regulamentação europeia
Portanto, todas as especificações de interoperabilidade, não é só a bitola, é também o RTMS, têm de ser cumpridas. Sistema de sinalização e controle de velocidade e de segurança. Elétrica, por aí fora. Atenção elétrica, felizmente, houve uns colegas que nos anos 50 contrataram com os franceses os 25 mil volts. Senão também existiria na altura devem ter ralhado muito com eles, que era uma inovação inadmissível. Portanto, só isso. Cumprimento rigoroso das especificações, que não é o que o governo faz, com bitola europeia, incluindo RTMS, integração plena nas redes transeuropeias. Exatamente. Então estamos a perder uma brutal oportunidade, não só de fazer como deve ser em relação às especificações técnicas da Europa, como... Para ter o cofinanciamento da Comissão Europeia, porque, vistas as coisas, os tais 831 milhões não foi propriamente para a linha de alta velocidade, foi para a ponte e foi para uma junção à rede existente em Canelas. No último concurso, na última atribuição de financiamento do CEF, Connecting European Facility, Portugal não levou nada. Sei que o governo protestou, mas também não sei o que é que... Portanto, qual é o seguimento. Os 800 milhões eram para as obras que referiu, a linha de alta velocidade em si não levou nada nem vai levar. Pois, se não cumprir as especificações, não. As especificações não é só a bitola, não é só o RTMS. Isso o RTMS parece que está mais ou menos para a linha de alta velocidade. São também as pendentes que têm de ser inferiores a 1,2 para o futuro serviço de mercadorias. Mas se dizem que aquilo é exclusivo de passageiros, já estão a fugir às especificações. Portanto, estão a fugir ao financiamento. Mas e a outra maneira... que o governo português está a fazer tudo ao contrário do que a Europa quer, este governo, continuando o governo anterior? Não direi que está a fazer tudo, mas está a fazer quase tudo, sim. É incrível. Paulo Moraes, está a ouvir-nos com atenção. Por favor, dê-nos a sua opinião sobre as minhas projeções financeiras iniciais, se concorda que estão corretas, e se acha que há não um erro histórico neste dossiê que vai comprometer futuras gerações, ficando a pagar e não tendo o benefício, desde logo económico, tendo o prejuízo financeiro e não tendo o benefício económico que deveriam ter, como têm os espanhóis e os franceses e os italianos. Muito boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, concordo com o que disse e pior, eu acho que isto vai correr muito mal. As parcerias público-privadas modernas em Portugal têm sido uma desgraça absoluta. A Ponte Vasco da Gama, que de facto estava orçamentada em 900 milhões, recordo que 3 anos depois da sua inauguração, portanto foi inaugurada em 98, em 2001, há um relatório do Tribunal de Contas que diz que uma ponte que tinha custado 900 milhões, o Estado já tinha favorecido os privados em 1.000 milhões. Ou seja, o Estado não tinha 900 milhões para fazer a ponte, pediu a privados, mas tinha 1.000 milhões para dar a esses privados. E depois tudo o que foram as parcerias público-privadas rodoviárias foram uma desgraça. Toda a gente hoje se refere a elas como as parcerias público-privadas rodoviárias ruinosas, mas, no entanto, eu quero lembrar que há estudos que o dizem, nós teremos pago pelas PPPs até hoje mais 15.000 milhões do que deveríamos ter pago, portanto 15.000 milhões a mais. Eu recordo que no Orçamento de 2026, que está a ser agora discutido no Parlamento, há uma dotação para PPPs rodoviárias superior a 1.000 milhões, num ativo que está avaliado pelo Eurostat em menos de 4.000 milhões. Ou seja, nós estamos a pagar todos os anos, durante décadas, 1.000 milhões por ano a mais, quando deveríamos estar a pagar 200 ou 300 milhões. E portanto, ferrovia vai acontecer o mesmo ou pior ainda? É isso que está a dizer? Pior. E isto acontece porquê? Na ferrovia vai acontecer pior. Portanto, eu recordo que só a primeira fase da ferrovia do TGV custa 3,5 mil milhões de euros, é o equivalente a 4 pontes Vasco da Gama, e o consórcio que ganhou, liderado pela Mota-Engil, teve a aprovação portanto, ganhou o concurso há cerca de um ano, e apesar de ter ganho o concurso há cerca de um ano, e apesar de ainda não se ter construído absolutamente nada, esse consórcio já quer alterar as condições do caderno de encargos. Porquê é que quer fazer isso? Porquê é que acha que eles querem fazer isso? E eles querem fazer isso porque estão habituados a ganhar dinheiro à custa do Orçamento de Estado, porque a Mota-Engil é uma empresa abutre sob o Orçamento de Estado português há muitos anos. Convém recordar que para a Mota-Engil têm ido trabalhar todos os ministros das obras públicas dos diversos governos. Joaquim Ferreira do Amaral foi para o Universo Mota-Engil,
ministro Cavaco Silva, Jorge Coelho, do governo de Guterres, e o seu secretário de Estado, Luís Parreirão, foram para Motengil. Luís Valente Oliveira, que foi ministro com Durão Barroso, foi para Motengil. Toda esta gente vai para a Motengil para, na Motengil, conseguir, digamos, condicionar o Estado com estes grandes contratos. Isso tem acontecido até hoje. Nós hoje vamos ao Conselho da Administração da Motengil e temos lá o socialista Francisco Seixas da Costa e, digamos, a vedeta atual do Conselho de Administração da Motengil chama-se Paulo Portas e, portanto, todos estes políticos vão para os Conselhos de Administração da Mota justamente para influenciar o Estado e conseguir este tipo de contratos. E veja-se o que está a acontecer já com o TGV. Isto, portanto, eles tiveram um contrato aprovado, o concurso, ganharam o concurso há cerca de um ano. E neste tempo que passou, nos últimos meses, querem alterar o caderno de encargos fazendo o seguinte. Está previsto no caderno de encargos uma ponte rodoferroviária, com rodovia e ferrovia. Eles querem alterar isto em duas pontes, transformar isto em duas pontes. Está previsto que a estação em Vila Nova de Gaia seja em Santo Ovídio, querem mudar o local da estação. Está previsto que agora querem construir Isso menos 5 é para receber quilómetros. Trabalhos a mais? Não fica mais barato. Eu julgo Ou é que para isto ficar só... mais barato? Enfim, Fica mais barato para eles. eu acho que fica isto é um mais barato. escândalo absoluto. Isto pode ser ou para querer trabalhos a mais ou para que poupar nas obras. Agora, Ok. qual Recebendo o mesmo, obviamente. Exatamente. E o que não é admissível é que um consórcio concorra a um concurso mediante determinado caderno de encargos e ao fim de alguns meses quer alterar o caderno de encargos. Isto só quer. Mas como é que isso é dizer possível? O Governo não diz nada, não impede, não diz, tem que se ater ao que está na base do concurso? É assim, isto só é possível porque a Motengil acha que manda no Governo, no Parlamento e no Estado português. E repara, isto só é possível quando um consórcio quer alterar o caderno de encargos de forma tão substantiva, é porque, ou das duas umas, se revela incompetente para cumprir o caderno de encargos, ou então porque quer ganhar dinheiro. Ou seja, ou são incompetentes ou embusteiros. O que é mais grave é que, de facto, o Governo não reaja. Eu penso que sabem, e os telespectadores saberão também, a Motengil está habituada a trabalhar em África e na América Latina e a lidar com um determinado tipo de governantes. Agora, convinha que não viessem para Portugal tratar os governantes como se fossem, enfim, aqueles governos menos claros, para não dizer outra coisa, da África certo. e da América Paulo, Latina. Portanto, neste o ponto governo tenho aqui... que dizer que temos que os ouvir e, portanto, dar a oportunidade. Fica desde já o convite quando os responsáveis da Motengil quiserem para participar neste programa e dar a sua versão dos factos e a sua opinião e até documentação, se entenderem. Uma pergunta, mas o próprio Governo está a tentar alterar a legislação que permite o visto prévio pelo Tribunal de Contas. Portanto, a questão é mais de regime, é muito mais vasta do que uma empresa a fazer o seu lobby. Certo? Claro, mas assim, neste caso em concreto TGV, eu acho que o Governo ainda não se pronunciou sobre a matéria e terá obviamente que se pronunciar. Mas alguém tem que ter aqui uma intervenção. Ou o Governo, ou o Parlamento, ou o Presidente, porque não se pode permitir que num negócio desta dimensão, quando eu falo 3,5 mil milhões de euros, é só para a primeira fase do concurso. Porque na segunda fase, em Coimbra, parece que a Motengil já quer alterar também a estação. Ou seja, no fundo, a Motengil concorrem não num ganhou o tipo de segundo concurso. troço. Ainda não ganhou o segundo troço e já quer alterar? Foi anulado. Exatamente. E, portanto, Quis anular eles primeiro. querem dinamitar o caderno de encargos. É claro que isto traz problemas gravíssimos, desde logo de falta de seriedade do regime. O Banco Europeu de Investimentos, que é um grande financiador desta obra, já veio dizer que o financiamento que está garantido pelo BEI é para a obra que está prevista e que, aliás, já está também prevista no Plano Ferroviário Nacional, já publicado no Diário da República. Agora, qual é o racional de haver um consórcio que concorre a um determinado concurso e quer alterar o concurso a partir do momento que o ganha? Isto é completamente irracional. Alguém tem que tomar aqui uma medida. É verdade aquilo que José Gomes Ferreira dizia no início. Este assunto é tabu, tem estado escondido. Acho que está a fazer um grande serviço público em trazê-lo, digamos, à colação e à discussão pública. Estou com a ajuda dos meus entrevistados. Porque senão Não sou vai especialista. acontecer o que aconteceu também com as parcerias público-privadas rodoviárias, que em determinado momento, quando se faz as contas, chega-se à conclusão que o Estado já pagou a mais 15 mil milhões. Porque, inevitavelmente, isto depois, onde é que estes grupos vão beber
o dinheiro que paga isto. Obviamente, o Orçamento de Estado. E já agora deixe-me dizer mais. É que grupos como a Mota e outros, não só a Mota, o que fazem depois é que conseguem rendas tão milionárias que acabam por vender os negócios a estrangeiros. As PPPs rodoviárias, que foi um negócio essencialmente da Mota-Engil e dos seus companheiros, neste momento foi vendida por 600 milhões a um grupo estrangeiro. E fizeram o mesmo na área da água, através da Indáqua, que venderam por umas dezenas de milhões a estrangeiros. Ou seja, há aqui um conjunto de grupos abutres em Portugal que fazem negócios milionários com o Estado, destroem as finanças públicas e, no final, numa atitude antipatriótica, ainda vendem isso aos estrangeiros. O que quer dizer, neste momento, por exemplo, ao nível das águas, isto também aconteceu com os lixos, quando um cidadão em Matosinhos, por exemplo, onde eu me encontro, abre a água, vai estar a pagar uma renda, já não ao Mota-Engil, mas a uns israelitas, que, por sua vez, venderam aos suecos, e neste momento, quando alguém abre uma torneira de água em Matosinhos, um pobre está a contribuir para fundos de pensões para pagar as reformas dos ricos na Suécia. Há uma transferência de capital e de valor dos pobres dos portugueses para os ricos do norte da Europa, nomeadamente através destes fundos. Paulo, Quem é que faz este bypass? Foi bem claro. Exatamente, estas empresas conseguem estas rendas milionárias e depois vendem os negócios ao estrangeiro. No Foi bem fundo, claro. estão de alguma maneira a atrair a pátria. Certo, já voltamos à conversa. Henrique Neto, a própria Espanha, que em 2004 tinha ficado convencionado entre Portugal e Espanha que haveria alta velocidade ferroviária em bitola europeia e estava tudo acertado e de repente veio a crise, até havia uma das linhas que era a linha de Elvas-Badajoz, que até já estava lançada em concurso, deu origem a pedidos de indenização por aí fora. Poceirão cai. Poceirão cai, Poceirão para certo. cá. Sabemos... 1.600 certo. mil milhões. Certo. Só que, entretanto, como o governo português, passada essa crise financeira, António Costa, afinal, quis fazer bitola ibérica e os seus ministros, Pedro Marques e Pedro Nuno Santos. Agora a Espanha, ou melhor, a Espanha projetou as ligações até à fronteira também em bitola ibérica, porque não tinha, estava a ver que Portugal queria ser uma ilha ferroviária. A minha pergunta é, entretanto, a Espanha agora recentemente, faz semanas ou pouco mais de um mês, veio dizer não, mas nós vamos pôr a bitola europeia tanto em Vigo como aqui na ligação de Badajoz e até anunciaram que vem até o Elva, que poderia permitir a alta velocidade também pelo Algarve. Sempre se soube. Afinal, em que é que fica? Sempre se soube que a Espanha tinha uma decisão, de há 30 anos, de mudar a sua ferrovia para a bitola europeia. Era impensável que eles viessem fazer a ligação a Portugal em bitola ibérica. Porque estão a mudar, e as ligações à França já estão, uma acabada por Barcelona para a França e outra em vias de acabamento no País Basco para a França. Portanto, nunca houve nenhuma ideia da parte espanhola de ligar a Portugal em bitola ibérica. Era absurdo. O problema é que os governos portugueses mentem. Mentem objetivamente, sabem que estão a mentir. Por exemplo, uma das coisas que diziam era que os argumentos para a bitola ibérica era não vale a pena fazer bitola europeia porque os espanhóis não fazem nada, não ligam a Portugal e que nós, quando chegarmos à fronteira com a bitola europeia, não temos para onde ir. Este era um argumento absurdo, porque a União Europeia, como é evidente, desenhou o corredor atlântico para ser feito pelos espanhóis e pelos portugueses. Outra coisa que veio, quando se dizia que a bitola, não havia razão para a bitola ibérica, dizia não, esse problema da bitola já é uma coisa antiga. Agora há tecnologias que não precisam de mudar a bitola, os eixos variáveis. Qualquer pessoa que saiba mínimo de mecânica sabe que quando uma parte mecânica é variável, mexe, perde eficiência, quer em peso, quer em velocidade. E mais óbvio, não haveria nenhuma empresa europeia que investisse num sistema especial, caro, apenas para chegar com os comboios a Portugal. E tinha que atravessar a Espanha em bitola europeia. Portanto, os governos, o anterior e este,
não só não explicam as razões da bitola ibérica, não só não fazem um estudo independente sobre essa questão, como mentem descaradamente, tecnicamente, sabendo que a generalidade dos portugueses e da comunicação social, diga-se também, não sabe ou não quer saber e, portanto, pronto, eles afirmam, o governo afirma e as pessoas aceitam. Por isso estamos a fazer o contraponto aqui. Engenheiro Fernando Silva, ainda é possível mudar isto tudo? Eu julgo... Juridicamente já está um contrato assinado, portanto, já teria que haver indenização. Sim, exatamente. Um contrato que não cumpre as especificações do regulamento europeu. Mas é possível que haja novidades, eu espero que sim, que haja, porque... Novidades em que sentido? Neste sentido do cumprimento das especificações. Há 15 dias houve um congresso de uma associação que se chama o Suroeste Ibérico, da Extremadura, em Madrid, em que foi apresentado um rascunho de uma implementing decision, portanto, de uma decisão de concretização, de execução da Comissão Europeia, que acontece sempre que os regulamentos não são cumpridos, a Comissão chama a atenção do Estado-membro que é preciso aplicar o que está no regulamento. E então chamou esse rascunho, foi divulgado através de eurodeputados espanhóis que estavam presentes nesse congresso. O El Periódico da Extremadura divulgou e, portanto... Então significa que o governo português é capaz de ser obrigado a mudar de rumo? Exatamente. O que é que o governo espanhol se comprometeu com os eurodeputados e com a Comissão Europeia? Comprometeu-se até 2030 ter a bitola europeia em Badajoz. Então isso é pôr o governo português... Pois é, mas o governo português também tem capacidade diplomática de manobrar a própria Comissão Europeia e nós estivemos lá em 2018 na Comissão Europeia, na DG Move, e disseram-nos simpaticamente que nós não podemos contrariar o vosso governo. Mas estamos mesmo a terminar, respondam-me esta pergunta objetivo. Tecnicamente ainda é possível mudar? Espanha tem possibilidades de pôr a bitola europeia em Badajoz, desde Madrid, em 2030. O governo português contrapropôs 2034. Ok, mas então em 2034 o governo português já aceita o princípio? Já com a terceira travessia. Embora o regulamento também diga que até dezembro de 2027 tem de haver um plano de mobilidade da área metropolitana de Lisboa a justificar o local da terceira travessia. Muito bem. Embora o Governo já tenha mandado pôr a travessia de Chelas para o Barreiro. Engenheiro Fernando Silva... O que é ilegal. Henrique Neto, não temos mais tempo. Estão convidados para a continuação da nossa conversa. Não temos tempo. Peço desculpa. Paulo Moraes, peço também desculpa. Enfim... Eu também peço desculpa. O tempo, não, ora essa, eu é que peço. O tempo voa e este assunto conhecia muito mais. Estão convidados para continuarmos a conversa. Fundamental. Porque é que aconteceu o que aconteceu em grandes corrupções em Portugal durante o governo deste senhor e ninguém viu ou ninguém quis ver?